Cara, quando você bota a motivação no meio, nada é difícil, nada é complicado. Tanto é que se você pega uma pessoa motivada para fazer determinada coisa, a percepção subjetiva de esforço, isto é, o quanto aquela pessoa sente que gastou de esforço com aquilo, a pessoa motivada vai falar que gastou muito pouco esforço. A galera muitas vezes me pergunta assim, Eslin, é muito difícil entrar numa rotina de exercício físico, de estudo e de trabalho e tal. Cara, é difícil por quê? Não é difícil, só não é prioridade pra você. Você não tem prioridade com isso, porque se você tivesse prioridade, não seria difícil. Por exemplo, o David Goggins ou pro Nick Bare, é difícil correr 10 km? Pra eles não é nada correr 10 km. Por quê? Porque eles correm 50, eles correm 30. Então pra eles 10 km não é nada, é fácil. Por que é fácil? Porque é prioridade pra eles. Cara, quando você bota a motivação no meio, nada é difícil. Nada é complicado. Tanto é que se você pega uma pessoa motivada para fazer determinada coisa, a percepção subjetiva de esforço, isto é, o quanto aquela pessoa sente que gastou de esforço com aquilo, a pessoa motivada vai falar que gastou muito pouco esforço. Vou dar um exemplo. Um moleque que gosta de jogar futebol e um moleque que odeia jogar futebol. Bota os dois jogar uma partida de futebol, pergunta quanto esforço foi para você isso, quanto foi para você. Às vezes os dois correram fizeram o mesmo número de quilômetros correndo. Um vai falar, cara, eu jogo de novo se você deixar. Eu jogo o dia inteiro aqui se você deixar. E o outro fala, cara, puta merda, velho. Não aguento mais isso daqui, me tira daqui. O que é difícil, pessoal? Não existe coisa difícil. Existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, muito difícil ter rotina de estudo, muito difícil acordar cedo, muito difícil trabalhar, muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que isso não é prioridade na sua vida. Se fosse prioridade e você estivesse motivado, provavelmente seria fácil. Salvo se você tiver um transtorno psiquiátrico. Se você tiver um transtorno psiquiátrico tipo depressão e tal, tem que tratar isso. Daí não é questão de prioridade, é questão de você não ter a capacidade mesmo psicológica no momento de fazer aquele comportamento. Mas como tornar aquilo uma prioridade? Como se importar com Tem que ter coisa? Conhecimento, cara. Né? Se você não conhecer os benefícios daquele comportamento, cara, muito difícil você ter motivação para fazê-lo. Por exemplo, vai fazer atividade física. Para você fazer atividade física, você tem que engolir o conteúdo sobre atividade física que a galera tem na internet. Você tem que pesquisar o que as pessoas falam sobre essa atividade física, entender os benefícios da atividade física, ver o que as pessoas... Sabe? Quando eu tô correndo, eu fico imaginando, cara, meu coração agora deve estar mandando sangue para todo o meu corpo. O meu sistema renina, angiotensina, aldosterona deve estar tentando manter meu batimento cardíaco. A pressão arterial deve estar assim, meu pulmão deve estar não sei o quê. E eu fico imaginando o que está acontecendo dentro do meu corpo quando eu tô fazendo atividade física e isso me motiva muito. Eu falo, caralho, velho, a minha sensibilidade à insulina deve estar melhorando, o meu fígado deve estar produzindo glicogênio para sustentar essa atividade e eu fico imaginando, cara, sabe, o que tá acontecendo, meu pâncreas tá não sei o que, meus rins devem estar segurando água porque eu tô desidratado e eu não posso ter vontade de fazer xixi porque eu tenho que segurar água, meu cérebro deve estar aumentando meu alerta, meu cortisol, minha noradrenalina devem estar alto, eu fico imaginando. E cara, quando eu vejo, eu tô animadão, tá ligado? Eu tenho que até segurar às vezes para não me empolgar muito. Então, cara, isso é muito interessante. Desculpa te pode interromper. Falar. Mas como a imaginação é importante para muito, cara. Gerar motivação. A gente chama isso de visualização ou mentalizar. Para você formar um novo hábito, é muito importante você mentalizar. Você mentalizar os benefícios daquele comportamento. Pô, você vai estudar, cara. Que porra de motivação você vai ter para estudar se você... Tanto é que aquelas disciplinas que você menos tem motivação de estudar é aquelas disciplinas de português. Você faz medicina e tem que estudar português. Você vai falar, porra, eu vou usar essa porra. Aí você fica desmotivado. Agora você vai fazer clínica médica, você vai no hospital, faz a ausculta no paciente, vê o paciente, você fica, pô, animadão, porque você tá vendo o benefício daquilo. Mas, cara, tem que arrumar um macete aí na sua cabeça. Eu uso esse, eu me imagino, eu falo, não, vou fazer, tal, vai ser bom, vai ser legal. E fico fazendo um exercício reflexivo de, pô, isso aqui vai ser foda, eu preciso fazer isso agora e tal, e tal, e tal. E fico animado fazendo aquilo. Cara, é uma das coisas que eu tratei em terapia, inclusive, com a Aline, que é lá do seu consultório, da sua clínica. Foi de que eu tava procrastinando muito com tarefas que eu achava chato. Então, pra mim, era muito chato chamar os convidados, né? Eu adoro procurar convidados, então ficar lá vendo quem que vai ser interessante e tal, mas o ato de chamar, mandar mensagem, depois fazer... Organizar a continuar agenda. Conversando, isso era muito chato pra mim. Conversando com ela e tal, a gente encontrou um método de que
me imaginar no programa, que é a parte que eu gosto. Tá aqui. Imaginar os resultados daquilo. Imaginar eu fazendo. Porque se eu não chamar o convidado, eu não vou ter isso aqui. Exato. Como que é essa rotina, cara? Eu adoro saber a rotina das pessoas, não sei porquê. Eu acho interessante. Porque acho que você aprende, assim, né? Com a vivência dos outros, né? De modo geral. Cara, eu acordo naturalmente junto com o nascer do sol, um pouquinho antes. O sol começa a clarear antes do sol aparecer. Quando começa a clarear, é mais ou menos o horário que eu acordo. Meu cérebro parece que ama luz, velho. Ele quer aproveitar o máximo de luz possível. Então ele quer acordar, parece que o meu corpo quer acordar logo antes do sol nascer para pegar o máximo, sabe? Que legal. Então o horário que eu acordo, ele acompanha... Na verdade, o nosso padrão de sono, Lutz, que fique claro, ele, de todo mundo, ele acompanha o horário que o sol nasce e o sol se põe. Eu falei que tem vários estímulos que afetam o horário que você dorme e acorda, né? Videogame, mas um dos mais importantes, um dos mais fortes, se você permitir, é a luz. Né? Então, se alguma coisa fizer o sol começar a nascer mais cedo e eu olhar a população, todo mundo vai começar a acordar mais cedo. Os vespertinos mais cedo, os matutinos junto com o nascer do sol, os vespertinos um pouco depois, mas todo mundo arrasta para mais cedo. O nosso padrão de sono, tenham isso em mente, nosso padrão de sono é altamente afetado pela exposição à luz. E é importante, o sono, o nosso ritmo, ele só vai conseguir se manter adequado se a gente se expor à luz adequadamente. Como eu falei da primeira vez que eu vim aqui. O que é o adequadamente? Bastante luz de dia, especialmente de manhã, próximo do horário que você acordou, e o mínimo possível de noite, que não era para ter luz, né? Isso é fundamental para ter o ritmo e o sono reguladinho, dormir, acordar no mesmo horário. Mas eu acordo, cara, junto com o nascer do sol, cara, eu acordo bem, Lutz. Eu acordo, escovo o dente, lavo o rosto e sento para trabalhar. É isso, tipo, dá 20 minutos do horário que eu acordei, 20 minutos depois eu estou sentado, lendo, trabalhando. Eu tô bem, cara, assim, pra ler, pra focar, pra pensar, pra escrever. Aí eu fico ali trabalhando, lendo. Mas você tem, por exemplo, você distingue um trabalho de escrita, por exemplo, de um trabalho onde você vai ler, estudar e tudo mais? Sim, assim, eu separo minhas atividades entre... E claro, dependendo, as atividades têm diferentes graus de exigência do ponto de vista mental, né? Algumas vezes demais. Produzir, escrever, por exemplo, que é uma produção, é uma das atividades, na minha opinião, mais exigentes do ponto de vista mental. Você tem que ter foco, você tem que criar, você tem que bolar, você tem que comunicar, pensar no que você está fazendo. Então, exige um esforço mental grande. É uma das atividades que eu executo, acho que é uma das que mais exigem. E eu sei disso. E eu coloco ela justamente nos horários que eu estou melhor, que é de manhã. Então eu deixo tudo que eu tenho que fazer que vai exigir um desempenho mental grande, eu ponho de manhã. O que, Andrei? Escrever post, escrever episódio de podcast, gravar podcast. Quando eu vou gravar, ou dar aula, a minha preferência é de manhã. Que eu sei que eu tô bem, eu tô afiado mentalmente. Eu vou lembrar as coisas que eu tenho que lembrar. Podcasts tipo 10 da manhã e é outra coisa, é outro Lutz. Sim, exato. E, por exemplo... participar de entrevista e podcast, pra mim, 7 da noite, depois de 7 da noite, cara, é ridículo. Pode assistir, participei de um podcast lá em Floripa, o Groselha. Dá uma olhada no último episódio deles que eu participei. Quem me conhece percebe, cara, assim, eu não consigo fazer um raciocínio, eu não consigo lembrar umas palavras óbvias, tipo garrafa, sei lá, não consigo... Isso é uma das coisas que eu pensei, assim, pro Lutz Podcast, eu não queria fazer ele à noite, como é a maioria, justo só pelo motivo do, tipo, eu não quero passar do horário. De tarde é o melhor, porque o de tarde você satisfaz todos os cronotipos. Todo mundo vai estar relativamente bem de tarde, porque de manhã muito cedo... Na verdade, o melhor horário para todos é final da manhã. O final da manhã... Todos os cronotipos eram para estar alertas e bem. Final da manhã. Tipo, depois de 10 da manhã. Aí, sei lá. Mas daí tem o almoço, né? Mas, cara, eu me conheço muito bem. Eu sei exatamente como é que é meu ritmo, como é que é meu grau de alerta. Eu sei em que momento do dia o meu alerta cai, que eu fico mais sonolento. Aí eu ponho minha rotina de acordo com isso. Amanhã é para produção do que for mais difícil de fazer. Escrever, estudar, elaborar aula, gravar, o que eu puder fazer. Inclusive... eu tento botar o almoço pra mais tarde, pra minha manhã ser maior, né? Dá certinho, cara. Dá 1h30, eu já tô sentindo um pouquinho fadigado, já tô sentindo que tá na hora de dar uma pausa, que é importante fazer pausa, né? Aí eu sinto já ali, bom, tá bom, já fiz um post, sei lá o quê, mandei e-mail, sei lá o que eu tinha que fazer. Aí eu faço minha primeira pausa e vou tomar café da manhã. Vou tomar o café, eu só tomo café da partir de 8. Tomo café da manhã, troco uma ideia com minha namorada. Tomo café de boa. Aí quando dá lá 8h30, eu volto pra segunda sessão
de estudos, trabalho. Cara, eu rendo pra cacete. Vai chegando perto de 10 da manhã, bicho, eu me sinto um leão mental, assim, cara. Eu faço qualquer coisa, escrevo, blá, blá, blá. E se eu estiver dormindo bem, né? E aí dá umas 10, eu sinto já um pouquinho cansado, 10 e pouca. Acho que às vezes eu rendo até mais, vai dar até umas 2 horas, assim. Aí eu dou mais uma pausa, sei lá, dou um rolezinho, troco uma ideia, relaxo, dou uma viajada. Aí eu volto. Eu vi um estudo que você postou que era importante essas pausas, tipo, de 10 fundamental. Minutos, e você não pode estar engajado em nenhuma atividade. Né? O ideal, Dá uma viajada, o ideal é a pausa, você relaxar a mente, né? Você não tá engajado em nada. Tipo, viajar, deixa rolar. Ficar pensando em nada, relaxar. Eu fazia um negócio, eu ficava fazendo flexão. Não sei se era bom, mas sei lá, eu talvez gostava. seja, assim, se você estiver liberando sua mente, é importante você desengajar ela do que você estava engajado, que no meu caso é foco visual, né? Prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Especialmente visão, né? Visão, a nossa atenção, o nosso engajamento atencional, ele segue muito nossa visão. Então na pausa o ideal é você especialmente não ter foco visual em nada, inclusive celular. Galera vai na pausa, vai direto pro celular, o ideal é não ficar mexendo no celular, isso vai te atrapalhar. Pelo menos nos primeiros minutos. Aí eu faço uma segunda pausa, daí eu tenho mais uma terceira sessão de trabalho e estudo, aí eu vou pra academia. No meu melhor momento, eu sou matutino. Aí depois da academia eu almoço, depois do almoço eu tiro um momento ali pra dar uma relaxada, que eu sei que não adianta, não vou render muito. Aí depois eu volto e faço mais 2 sessões, mais uma sessão de 1h30, pausa, outra sessão. Cara, na hora que o sol começa a se pôr, Lutz, cara, o nosso cérebro ele detecta o pôr do sol. A luz do pôr do sol, se você se expor, ele sabe que o dia tá acabando. Que incrível. É incrível. As células do olho detectam a luz do pôr do sol. É diferente da luz do nascer do sol. Detecta, o cérebro sabe que o sol está se pondo, especialmente se você estiver num ritmo adequado. Seu cérebro sabe que horas o sol vai se pôr. O reloginho tá marcando, ele sabe. Cara, chega o momento do pôr do sol, cara, eu tenho uma queda abrupta do meu alerta. Consigo pensar, ter ideia. Se eu tiver que fazer alguma coisa ali, aí geralmente eu coloco reunião nesse horário. Porque reunião é uma coisa que é um estímulo, né? Que eu não... Põe uma reunião lá, põe reunião, tipo 4, 5 horas, põe reunião. Aí depois meu alerta cresce um pouquinho. Depois de 7, 8 horas, é um abraço. Adeus, Andrei. Eu nem apareço no Instagram, cara. Galera que me acompanha. Cara. E eu me conheço muito bem, cara. Minha rotina é toda... Aí dá 7 horas, 7 e tanta, eu paro, cara, o que eu tô fazendo. Foda-se.